Ok, bom, ah, bem-vindo de novo, mais análise complexa. Ah, a gente está falando faz um tempo, então tenho que lembrar, a gente está falando do domínio de holomorfia, especificamente um critério para que, ou sob qual, um domínio de Reinhardt é, é um domínio de holomorfia. Então, então a gente vai. ah, então eu falei sobre certas coisas específicas naquela demonstração, mas eu vou recomeçar no ponto em que eu estou falando sobre propriedades gerais de convexidade. Ah, em- e um, no sentido que um conjunto convexo fechado é um conjunto fechado é convexo se um, isso pode ser fraseado, convexidade pode ser fraseado em termos de certas uh, funções, uma coleção de funções sobre o espaço. Aquelas funções são as funções lineares. Então, vamos começar com isso. Então, então as hipóteses. Então, vamos começar. Então, as hipóteses são o seguinte. Então, veio um espaço vetorial real, de dimensão finita. Você pode enfraquecer essa. Então, pode fazer coisas desse tipo em dimensão infinita, mas, obviamente, para fazer cuidadosamente, é necessário falar de topologia. E usando teoremas como o teorema de Han-Banach, a gente vai usar isso, mas para aplicar isso, então tem que prestar atenção. Então, mas para ficar, então no caso mais simples, a gente fica com essa hipótese, é um subconjunto convexo se para todo x é y em V, para todo t no intervalo fechado, então o segmento também está contido dentro do conjunto. Então, então a definição, eu vou considerar o semi-espaço afim, para L um elemento de um espaço dual que não é nulo, então isso é linear sobre as reais. É para lambda algum número real. Eu considero HL lambda é igual a aqueles valores x em V, tal que L de x é menor ou igual a lambda. E é dado A, um subconjunto, o involuto convexo convexo, que eu vou chamar conv de A,
não, é um menor conjunto convexo em V que contém A. Então, é a afirmação é que para A fechado, então o involuto convexo de A então isso é igual à intersecção sobre todos esses semi-espaços sobre qual A é contida. Então, para todos os semi-espaços que contêm o conjunto, então, isso é a intersecção sobre todos os semi-espaços que contêm o conjunto A. Então, as observações. Então, primeiro, essa expressão é convexo. Esse aqui é convexo. Então esse conjunto é convexo. Então, isso é convexo, contém A. Então, isso é convexo porque é a intersecção de convexos. Então, aquele aí vai satisfazer essa propriedade porque todos esses semi-espaços afins são convexos. Então um dos conjuntos é um semi-espaço afim e um outro vai ser alguma coisa assim. Então, a intersecção vai ser isso. Então, você faz essas intersecções para todos os semi-espaços afins que contêm nosso conjunto A. Então, eu estou afirmando que isso vai incluir, isso vai caracterizar o involuto convexo. Então, primeiro, isso é convexo, meio tautologicamente, por essa condição, isso contém A. Então, isso é convexo, contém A, então logo isso contém então necessariamente esse conjunto contém o involuto convexo. Mas também, se X não está contido no involuto convexo de A, então
Então, se você tem um ponto que não é contido no envoluto convexo A, então esse ponto sozinho e o envoluto convexo ambos são conjuntos fechados e convexos desjuntos. São conjuntos fechados, convexos, desjuntos. Então, pelo teorema de separação de hipoplano, de separação de hipoplano, então, eu não vou mencionar explicitamente, mas isso é um corolário de Hahn-Banach. Existe um elemento L estrela, L em V estrela, algum lambda em R, tal que L de X é maior que lambda, L é menor ou igual a lambda no conjunto convexo, no involuto convexo de A. Então, pelo teorema de Hahn-Banach, essencialmente, nós podemos separar esses dois conjuntos convexos por alguma aplicação linear. Então isso diz que X está no complemento então X está no complemento desses conjuntos. Então essas duas condições. Então, isso quer dizer que L é menor que lambda, menor ou igual a lambda no involuto convexo de A. Então, necessariamente, L é menor ou igual a lambda em A. Então, isso implica que A está dentro desse hiperplano específico, mas L não está. Mas o X não está nesse hiperplano específico, então necessariamente X está no complemento da intersecção de todos os hiperplanos que contêm X. Então isso implica, invertendo, isso quer dizer que o complemento do involuto convexo de A está dentro do complemento dessa intersecção de hiperplanos. Então, invertendo as inclusões, nós temos... então, isso é dentro do involuto de A. Então, logo igualdade de conjuntos convexos. Então, agora voltando para
Agora, voltando para essa discussão sobre conjuntos, sobre, como dizer, o domínio de Reinhardt, etc. Então, em Rn, nós temos L, um mapa de Rn para R. Então, L de Z1 até Zn igual a lambda I vezes Zi, somando de 1 até N. Então, esses lambda I são números reais. Então, voltando para a demonstração que eu comecei na última aula, que já faz um tempo. Então, voltando, nós temos um conjunto finito que eu chamei K, que era zeta xi1 até xi n ou m. Eu vou chamar n porque eu acho que não é igual à dimensão do espaço. Então, isso é dentro de ômega. Então, isso é dentro de Cn. Cada zeta, cada xi I é igual a xi I1 até xi I n, um elemento do espaço euclidiano complexo. Então, nós temos pontos log de zeta de xi I1 até log de zeta de xi IN, o valor absoluto. Então, isso é Rn. E na última aula, eu defini o conjunto L estrela. Então, estamos considerando o involuto convexo. Então, isso é o involuto convexo de pontos eta igual a eta eta j, tal que eta j é menor ou igual a log de zeta ij. Então, para algum i. Então, isso me dá uma regra, então isso me dá uma coleção de pontos, eu faço o involuto convexo desses pontos. Então, a nova afirmação. Então, um mapa que eu considerei. Então, o mapa linear que eu considerei desse tipo,
é positivo ou é limitado superiormente nesse conjunto, então, primeiro, então, para algum conjunto estar dentro de um semi-espaço, um semi-espaço afim, então, isso quer dizer que a mapa, isso é L lambda, isso quer dizer que L em A é limitado superiormente por algum valor lambda. Então isso quer dizer, então essa condição é que L de x é menor ou igual a lambda para todo x em A. Então essa condição é igual a, então, L sendo limitado superiormente por lambda em A. Então isso é uma afirmação. Então, algum mapa, alguma função linear é limitado superiormente nesse conjunto, se é somente se todos os coeficientes aqui, todos os coeficientes ali, são positivos para todo J. Então, todos esses coeficientes são positivos, são não negativos. Então, isso é L pensando em L como uma lista de coeficientes. Então, a demonstração da afirmação. Então, se eu pego algum elemento, eta é igual a eta 1 até eta n. Então para algum eta, algum psi nesse conjunto K, eta j é menor ou igual a log do valor absoluto psi j para todo j. Mas isso quer dizer que eta t, que é igual a eta 1 até eta i menos t até eta n, também está dentro do conjunto convexo, desse conjunto convexo L estrela. Então porque isso não muda nada, mas eu estou diminuindo, então isso vale para todo t maior ou igual a zero.
Então, porque eu estou diminuindo esse coordenada, mas então essa desigualdade sendo satisfeita para eta implica que eu tenho a mesma desigualdade para quando eu tiro alguma coisa além de qualquer um dessas coordenadas. Então, L de eta t é igual a então, eta I, lambda I vezes eta I menos, ou somando J, menos lambda I vezes T. Então, isso é só aplicando essa funcional linear nesse elemento. Então, supondo que essa funcional linear é limitado superiormente. Então, supondo que isso é limitado superiormente, se esse coeficiente, se lambda I fosse negativo, lambda de eta t iria para mais infinito. Quando t vai para mais infinito, essa parte aqui iria para mais infinito. Então, isso diria que nessa linha, então nessa família, esse segmento, esse raio, no involuto convexo de L estrela, então isso iria para mais infinito. Então isso implica que L não é limitado superiormente. Né? Então, isso implica, sendo limitado superiormente, implica que todos esses coeficientes são positivos. Indo na outra direção, eu não vou fazer, mas isso segue que qualquer elemento é limitado superiormente por componentes. Assim, então isso diz que se os lambdas são positivos, então se os lambdas são positivos, então o valor de L nesse conjunto é limitado superiormente. Essa parte de demonstração não vou fazer. Mas pode fazer como exercício. Não. Então suponha que L é igual a lambda 1 até lambda n, então isso é, considerando isso um elemento do dual disso, então isso para lambda I maiores ou iguais a 0. Então, L de eta é uma soma de lambda I, eta I. Então, isso
Tá. Então eu estou demonstrando. Então isso é menor ou igual a sup sobre z, xi nesse conjunto K sobre lambda vezes lambda I vezes log de zeta lambda de xi, xi I. E isso é supremo sobre... Então isso é um supremo sobre um conjunto finito. Então isso é igual a lambda. Então isto implica que L é limitado superiormente. Isso é o supremo. Tá. E também e agora, de novo, Han Banach. Então isso quer dizer que ele é limitado superiormente em L estrela é Han Banach. De novo, o teorema de separação por hiperplanos, pelo menos, diz que L é limitada superiormente no involuto convexo de L estrela. Então, agora eu voltando para a demonstração. Então, eu começo com algum conjunto K. Então, o que eu quero fazer é mostrar que um certo conjunto... Então, eu quero mostrar que... Eu quero que certas hipóteses implica que ômega é um domínio de holomorfia. Eu quero demonstrar que certos conjuntos sobre meu domínio de Reinhardt implica que ômega, o domínio de Reinhardt, na verdade é um domínio de holomorfia. Então, para entender isso, eu tenho algum conjunto K compacto em ômega, K dentro de L, dentro de ômega. Então, isso é uma união finita de polidiscos fechados. Isso é o domínio de Reinhardt com propriedades, com certas propriedades.
aquelas propriedades que eu listei no anúncio do teorema na última aula. Então, se Z então, é um elemento de K, então, para todo multiíndice, alfa, que é alfa 1 até alfa n, eu tenho Z1 a potência alfa 1 até Zn a potência alfa n. Então, isso é então, esses são inteiros positivos, inteiros. Esses são inteiros então, esses são inteiros inteiros não negativos. Então, esse ponto elevado a essa potência, então, pelo multiíndice, então, em valor absoluto, o valor absoluto desse monômio é superado pela mesma expressão, mas nos elementos que determinam os raios desses polidiscos. Então, isso é menor ou igual ao sup sobre xi em K de xi1 à potência alfa 1 até xi n à potência alfa n. Então, isso é onde L é a união sobre xi em K. Então, isso é um conjunto finito desses elementos, e isso é um conjunto finito de elementos de Cn. Então, isso é Z igual a Zi, então que Zi é menor ou igual a xi para todo I. Então, escrito assim, isso é um polidisco. Então, um polidisco determinado por algum xi em K. Eu faço uma união então, isso é um polidisco, eu faço uma união finito de polidiscos. Então, isso é o conjunto L. Isso é o conjunto L, e o L determina, então, o L determina L estrela, e L estrela eu faço o involuto convexo para determinar então, esse conjunto L é o que determina o L estrela e também o involuto convexo de L estrela. Isso eu fiz na última aula. Então, por causa dessas desigualdades, então, Z é um elemento de K, então isso quer dizer que para esse elemento existe um xi, então que eu tenho isso para todo I, então isso vale para todo I, então isso é menor que isto para aquele valor xi em K. Agora eu faço o sup sobre esses elementos, mas agora isso vale para, então,
Isso é então, voltando para então, esse aqui, eu suponho que, então, eu suponho que todos os ZI, então, todos esses índices não são iguais a zero. Para fazer um logaritmo, então, essa desigualdade então, essa desigualdade implica que a soma de I igual a 1 até N de alfa I vezes o logaritmo de ZI. Então, eu suponho isso para fazer o logaritmo. E menciona isso no livro. Isso não é uma grande hipótese. Sei lá, então, pode ver porque isso, então a razão que isso não é necessário. Isso é só para fazer um logaritmo aqui. Então isso corresponderia com alfa igual. Então, olhando a demonstração depois, então você pode determinar, pode enxergar porque essa hipótese pode ser desviado, ou evitado. Ou não evitado, mas tem que fazer mais um detalhe escrevendo alguma coisa para tomar conta dessa possibilidade. Mas tanto faz. Então, por causa disso, então isso seria menor ou igual ao sup sobre esses. Meu aplicar o logaritmo aqui, de alfa I vezes o logaritmo de psi I, de I igual a 1 até N. E agora eu posso dividir, então eu posso normalizar, então dividir por um constante aqui e dividir por um constante aqui. Então isso então eu divido por o comprimento do multiíndice, que é alfa 1 até alfa n. Então isso implica que isso vale isto vale para todo multiíndice alfa 1 até alfa n. Então, agora, dividindo pelo comprimento disso, isso implica que lambda I, ou log de Z I, é menor ou igual ao sup de psi em K de lambda I vezes o logaritmo de psi I. Então, isso para todo lambda igual a lambda 1 até lambda n com lambda I racional é maior ou igual a zero, é tal que a soma dos lambdas é igual a 1.
tá? Então, essa desigualdade, só dividindo por um constante, então isso dá uma normalização. E agora, isso vale sempre que lambda seja real, sempre que lambda seja racional, somando a 1. Então, só continuidade. Então, isso é uma. Então, isso vale para todo lambda igual a lambda 1 com todos os lambda i's reais e positivos, e também sem essa hipótese, porque eu poderia dividir por essa normalização. Então, agora, isso implica... Então, agora, essa desigualdade vale... Então, essa desigualdade vale para todos os lambda aqui. Então, isso implica que o n-tuplo real de Z1, do logaritmo de Z1 até o logaritmo de Zn, está dentro do... então, isso implica que está dentro do involuto convexo de L. E isso é, por definição, isso é o que eu chamei na última aula, M estrela. Porque esse valor é o valor máximo que essa funcional linear toma no conjunto L estrela. No conjunto L estrela. E por Han-Banach, aquele valor máximo aquele valor máximo em L estrela também vai ser o valor máximo que a funcional toma no involuto convexo. Então, agora por convexidade, esse n-tuplo real, então esse n-tuplo real, o valor de lambda nesse n-tuplo real é menor que o valor máximo em L estrela ou no involuto convexo de L estrela. Então isso é para qualquer lambda com coeficientes positivos. Então isso o que eu fiz fazendo esse argumento usando a convexidade, usando Han-Banach, isso implica que esse n-tuplo está dentro do involuto convexo de L estrela. Por definição, pela última aula, o involuto convexo de L estrela é igual a M estrela. Então, isso implica Então, pela definição de M é M estrela, isso implica que o ponto Z1 até Zn está dentro de M. Então,
Então, o involuto de L estrela, então, então, última aula, diz que M é compacto. Eu perdi um ponto fazendo esse argumento. Então, eu tenho Z1, a potência alfa 1, até Zn, a potência alfa n, menor que aquele lambda, que é o sup sobre psi em K do... vamos escrever assim. Então, isso é igual a o sup sobre psi em K de lambda 1, a potência alfa 1 até psi n, a potência alfa n. Então, isso para todo z em K, mas isso é uma função holomorfa, então logo isso vale para todo z em K chapéu ômega. Pela definição disso, que é, então isso é, então um ponto está em K chapéu, se para qualquer função holomorfa como esse polinômio, esse monômio, o valor naquele ponto é menor que o valor máximo que a função toma em K. O valor máximo que o conjunto toma em K, isso não é, que o valor máximo toma em K, é menor que esse valor, é menor que aquele valor, pode chamar lambda. Então, necessariamente, isso vale para todos os z em K chapéu. Então, logo, o mesmo argumento diz que então podemos então isso valendo para todo z em K chapéu implica que z também está em M, que é compacto dentro, em ômega. Então, isso implica que K chapéu ômega está dentro de M. Então, logo, K chapéu ômega é compacto. Então, logo, ômega é um domínio de holomorfia. Então, essa demonstração é delicado. E no livro ele não dá muitos detalhes, ele dá alguns detalhes, mas o que eu acho que falta no livro é essa parte sobre os detalhes sobre convexidade. Então, em uma certa forma, os argumentos de convexidade, que essencialmente são relacionados com o teorema do Hahn-Banach e os corolários de separação de por hiperplanos. Então, os corolários de Hahn-Banach associados à convexidade. Mas, se isso não faz sentido, depois, então, nesse ponto na aula, volta para ler
a demonstração do teorema XXX, eu não lembro qual número que é. Leia o que ele faz e assista de novo essa demonstração, essa demonstração que eu fiz, e vai ter alguns pontos. Então, eu acho, para mim, a única coisa que não é 100% claro é mostrar que esse conjunto M, que é que esse conjunto é convexo, que é compacto. Mas pode verificar isso, pode deixar isso como um exemplo. Então, é verdade, mas tem que fazer, então, vai ter que fazer alguns argumentozinhos para verificar isso. Mas, assim, nós terminamos, por enquanto, a discussão sobre domínio de holomorfia. Tá, então, até agora, nós fizemos o teorema de Hartogs. Nós falamos de domínios de Reinhardt. E nós falamos de domínios de holomorfia. E depois vai ser domínios pseudo-convexos. Se tiver tempo, eu vou falar disso, mas toda essa discussão é sobre propriedades de conjuntos abertos em CN. Então, isso é um pouco chato, então eu queria mudar de assunto para incluir outros tópicos. Então, o tópico agora é mais sobre então, o teorema de preparação de Weierstrass. Então, isso é propriedades locais de funções holomorfas. Então, isso é o novo tópico. Então, lembrando que para n igual a 1, é U uma vizinhança da origem em C. Esse f uma função analítica em U, f não identicamente zero. Então, vou chamar, então, Z0. Então, mas tal que, então, existe um único K maior ou igual a zero, tal que f de Z é igual a Z menos Z0 ao potência K vezes G de Z para G também analítica
em U. Né? Então isso segue diretamente pelo fato de que a função f é analítica. Então, da expressão como um polinômio em uma variável, você pode puxar fora z menos z0 ao potência k. Então, o que sobra, então a unicidade de fazer isso é que g em z0 não é igual a zero. Tá. Para alguma função que não se anula naquele ponto central, z0. Então, o que eu quero, então, o teorema de propagação de Weierstrass, de uma certa forma, é uma versão disso em dimensão superior. Então, é necessário saber o que nós vamos desejar. Então, eu vou fazer nessa parte eu vou continuar usando Homanda, eu acho que é capítulo 6, mas também tem algumas demonstrações então, meio simplificados que aparecem no livro em Griffiths and Harris, aquele livro, então, bem no comecinho, nas primeiras páginas de Griffiths and Harris. Então, eu vou começar com alguma coisa de Griffiths and Harris. Então, eu escrevo z igual a z', e a última coordenada é zn, então z' é z1 até zn menos 1, e considero z0 igual a 0. Então, esse z0 então, vai ser a origem, então, ao menos translação, isso não faz problema. E, então, f, uma função analítica em U, onde U é uma vizinhança da origem, é a hipótese é que f de 0 é zn, então isso é para z' igual a 0. Então isso não é identicamente nulo. Então essa função, eu estou supondo que essa função, botando esses n menos 1 coordenadas então, igual a 0, então a função de uma variável que eu obtenho não é identicamente nulo como nós tínhamos no caso anterior de uma variável, tá? Mas que eu suponho que a função se anula naquele ponto. Então, supondo isso, se você tem uma função que não é identicamente nulo, essa hipótese não é importante. Isso é só uma escolha de uma direção em que a função não é identicamente zero. Então, isso é somente uma escolha de um eixo diferenciado, mas para quase qualquer eixo, quase todo eixo, isso vai ser o caso. Tá. Então, pelo caso
pelo caso n igual a 1, então f de 0 Zn é igual a Zn ao potência k vezes Zn. Então, para G, uma função analítica de uma variável definida numa vizinhança da origem, com G de 0 não é igual a 0. Então, em particular, isso implica que Zn igual a 0, para essa expressão, Zn, então essa expressão se anula unicamente na origem, ou pelo menos quando, então, que existe algum R suficientemente pequeno, tal que f de 0 Zn é maior ou igual a alguma coisa se o valor absoluto de R é igual a R. Então, isso é essencialmente o fato que os zeros de uma função analítica de uma variável sejam isolados. Então, o delta é pequeno, mas isso não é igual a 0. Então, eu tenho uma função, então isso me dá uma função que se anula, então isso é em C de uma variável. Então, essa função aqui se anula na origem, mas quando R, então isso é raio R, ao longo, então para comprimento igual a R, a função não vai ser igual a 0, então vai ser positivo no círculo, então vai ser maior, em valor absoluto, vai ser maior ou igual a alguma coisa não nula no círculo. E aquele valor positivo é delta. Então isso vale quando z' é igual a 0. Por continuidade, eu posso baixar esse valor de valor absoluto por até delta sobre 2, mas deixando essa primeira variável variar. Então, isso implica que existe epsilon, tal que se z' em valor absoluto, não importa qual, for menor que epsilon, o valor absoluto de z' Zn é maior ou igual a delta sobre 2. Então, menor que isso, mas também positivo. Então, isso é se Z' é menor que epsilon, Zn é igual, continua sendo igual a R. Então, não nula. Então, isso não tem zeros nesse conjunto. Está caindo hoje. Tá, onde nós vamos com isso?
Então isso é só por continuidade. E o R, então, o R é para que Zn igual a zero é o único zero de F em então a escolha de R é para que a origem, fora da origem, essa função não é igual a zero. Então, resíduos, então, diz que esse valor K que aparece lá, é a ordem de anulamento de F, que K é igual a 1 sobre 2πi, integrando sobre zeta alguma coisa, psi igual a R. Então, em volta desse círculo, K é a ordem de anulamento, é igual a 1 sobre F de 0 psi vezes df sobre dzn. Então, integrando com respeito a essa variável xi. Só que essa função f é contínua. Então, por causa dessa hipótese, se eu variar a primeira... então, essa função não é nula no bordo, mas também é variando essa primeira variável, isso continua sendo não nula. Então, por continuidade, para qualquer z' que eu boto no primeiro argumento, então, a única coisa complicada é dividindo por f aqui, mas quando z' é pequena nesse sentido, é quando xi é de complemento r, essa função, pelo que eu estou dividindo, isso não é igual a zero. Então, a integral é bem definida. Também, o que isso diz é que isso é sempre igual a k, porque variando z', isso sempre vai ser um inteiro. Então isso é por continuidade, sabendo que essa integral toma valores em z. Então isso é uma função contínua de z', mas sempre toma valores nos inteiros. Então, por continuidade, tem que ser constante. Tem que ser constante, quando z' é igual a zero, o valor que ele toma é igual a k.
tá? Porque toma valores em Z, é por continuidade, tá? Então, isso quer dizer que para qualquer Z' com Z' pequena, a função que manda Zn para f de Z'n tem k zeros, tem, contando multiplicidade, tem k zeros, que vou listar B1 de Z' até BK de Z'. Eles não são ordenados, então esses, eu não sei qual é o primeiro, porque, não sei, não tem ordem. Mas pelo menos o número, contando multiplicidade, é K. E também observando, em Z' igual a zero, o único zero, botando Z' igual a zero, então, o único zero que eu tenho é, então isso é com BI de Z' menor que R. Tá. Então, botando Z' igual a zero, o único zero é a origem, então, em Z', todos esses são iguais a zero. Então, BI de zero é igual a zero para I igual a 1 até K. Né? Então, outra propriedade, mais resíduos, é que B1 de Z' mais, então, a soma de zeros de alguma função holomorfa, você pode avaliar também usando resíduos. Então, não é que você pode identificar cada um, mas você pode identificar a soma desses zeros e outras funções, ou alguma função avaliada nesses zeros, que eu vou explicar. Então, isso é igual a 1 sobre 2πi, a integral da xi igual a r, de xi aqui, 1 sobre f de z' xi, de df sobre dz, n em z' xi, d xi. Mas a diferença com essa integral é que eu tenho xi, a variável, também aparecendo aqui. Então, isso é outra propriedade de resíduos que você pode calcular alguma função, nesse caso, xi como uma função, uma função de xi, avaliar isso nos zeros da função f. E você pode fazer isso para qualquer, então, você tem B1 de Z1 ao potência, para qualquer N
Então isso agora não é xi ao potência 1, mas isso é xi ao potência m. E agora eu não tenho a soma desses zeros, mas eu tenho a soma dos zeros, dos pontos onde f se anula, mas dos zeros elevado à potência m. Então isso é para qualquer valor, para qualquer m maior ou igual a zero, maior ou igual a 1. Então isso vale para qualquer m maior ou igual a zero, um inteiro. E também o primeiro zero, eu não tenho muita informação. Mas essa expressão, olhando nesses integrais, então isso varia holomorficamente com z'. Isso varia holomorficamente com z'. Então, essas integrais são holomorfas com respeito a z' pequena. É uma pequena vizinhança de zero. Então, eu não posso concluir a holomorficidade dos zeros, mas dessas combinações de zeros, essas combinações são holomorfas. Então, então isso é holomorfa porque eu não estou dividindo por zero e o resto da integrando é holomorfa, tá? Então, agora um polinômio. Eu vou considerar g de z' Zn igual a Zn menos B1 de Z' vezes Zn menos B2 de Z' até Zn menos Bk de Z'. Então, observando que esse fator, eu não sei o que é, porque eu não sei qual é o primeiro zero. Mas o produto, eu vou afirmar que isso é bem definido. Então, expandindo, então, para Z' fixado, isso se anula somente nos pontos B1 até B K de Z'. Se nós temos multiplicidade, se um desses zeros é repetido, aquela repetição também vai aparecer nos zeros desse polinômio.
Então, isso é um polinômio. Então, eu não estou pensando em G como uma função, isso é pensando em Z' com Z' fixado. Então, isso é um polinômio com respeito a Zn. Então, expandindo isso é um polinômio mônico. Então, isso é Zn ao potência k menos B1 de Z' mais BK de Z' vezes Zn ao potência k menos 1. Então, isso é expandindo isso como um polinômio em Zn. Então, eu vou escrever essa expansão. Então, o próximo termo é mais... Então, o próximo termo é alguma coisa Z n ao potência k menos 2. Então, expandindo isso em k menos 2, eu vou escolher 2 dos b's e os outros k menos 2 termos vão ser Zn's. Então, isso é uma soma de I menor que J de BI de Z' vezes BJ de Z'. Então, vou escrever isso melhor. Tá? Então, isso é um polinômio de ZK, um polinômio de grau K. Isso é Zn ao potência K, Zn ao potência K menos 1, Zn ao potência K menos 2. E o último termo é menos 1. Então, expandindo isso, o termo constante em Zn vai ser o produto desses termos vezes os bn's. Então, até k, isso é função. Então, isso continua sendo uma função de Z'. Então, olhando os coeficientes desse polinômio. Então, primeiro, eu vou escrever AK menos 1, ou AK de Z' é igual a 1. Isso é o coeficiente de Zn ao potência K. AK menos 1, isso é B1 de Z' mais BK de Z'. E nós já vimos que pelo
teorema de resíduos, ou pela aplicação de resíduos, então isso é holomorfa. É a K menos 1 de Z', então isso é, então em Z' é igual a zero, isso é igual a zero, porque em Z' é igual a zero, todos esses são iguais a zero. Mas a outra coisa é uma... mas eu vou definir... mas eu vou definir os polinômios elementares simétricos. Em lambda 1 até lambda k, então sigma 1 de lambda 1 até lambda k igual a lambda 1 mais até lambda k, sigma 2 então isso é o coeficiente, então isso eu posso identificar como coeficiente. Então eu faço isso, então sigma m, dizemos, de lambda 1 até lambda k é uma soma de I1 menor que I2 até IM. De lambda I1 até lambda IM. Então, isso é, eu tenho K, então isso é um polinômio nesses K variáveis. Eu vou, desses K variáveis, eu vou escolher M das variáveis e multiplicá-los. Eu faço isso para todas as escolhas ordenadas, e as variáveis são diferentes, então eu posso ordenar, são distintos, então eu posso considerar todos esses. E, então, o último é para sigma k, é só o produto. Tá? Então, o último dessa sequência é sigma k de lambda 1 até lambda k é igual a lambda 1 é o produto. Então, isso é para m igual a 1 até k. Então, isso é um polinômio em k variáveis. Então, eu digo que isso é simétrico. Então, esses polinômios são simétricos porque são invariantes, porque são invariantes pela ação do grupo simétrico SK no anel de polinômios. Porque esse grupo permuta
esse grupo permuta as variáveis e então isso define uma ação sobre esse anel, o anel de polinômios, permutando as variáveis. E nós podemos observar que esses polinômios são deixados fixos, são fixados, são sempre invariantes por um elemento do grupo simétrico. Mas um teorema que aparentemente é do Newton que diz que esses polinômios, os polinômios sigma 1 até sigma k podem ser dados como expressões algébricos podem ser dados como expressões algébricos em esses polinômios. Então, não, I igual a 1 até k. Então, isso é para 1 menor ou igual a n menor ou igual a k. Então, esse teorema eu não vou demonstrar, mas eu vou utilizar e eu vou demonstrar, eu vou Então, por exemplo, sigma 1 de lambda 1 até lambda k é igual a lambda 1 até lambda k, que é igual a isso para n igual a 1. Sigma 2 de lambda 1 até lambda k é igual a 1/2 vezes B1 mais lambda 1 até lambda k quadrado menos lambda 1 quadrado mais lambda k quadrado. Então isso é n igual a 1, mas quadrado. Então isso é essa expressão quadrado e isto é essa expressão para n igual a 2. É sigma 3 que eu nunca tinha visto, mas eu calculei. Então, isso é 1 sobre 6 da soma das lambdas ao potência 3 menos 3 vezes lambda a soma quadrado vezes isto mais
2 vezes tá. Então, eu volto para aquele polinômio G de Z' Zn, que é Zn menos B1 de Z' até Zn menos Bk de Z'. Então, o que nós vimos é que isso é Zn ao potência k menos sigma 1 de B1 até Bk vezes Zn ao potência k menos 1. Mais sigma 2 dos B1 até Bk vezes Zn ao potência k menos 2 até menos 1 ao potência k de sigma k. Então, todos os coeficientes. Então, os coeficientes são as funções, os polinômios simétricos, elementares simétricos, nos zeros. Então, os coeficientes são os polinômios elementares simétricos nos zeros BI de Z'. E por Newton, Newton diz que isso é uma expressão algébrica em BI ao potência Z' ao potência M, que é uma função que é holomorfa. Então, o teorema de resíduos diz que essa expressão é holomorfa com respeito a Z'. Então, logo, os sigma M de B1 de Z' até Bk de Z' é holomorfa com respeito a Z'. Então, isso quer dizer que esse polinômio é uma função holomorfa de Zn, porque é um polinômio em Zn, mas os coeficientes são funções holomorfas com respeito às outras variáveis. Então, todos esses coeficientes são funções holomorfas com respeito às outras variáveis. Então, isso quer dizer que G de Z' Zn é
holomorfa com respeito a Z' e também Zn. E também para Z' fixado, então essa função tem os mesmos zeros que a f original é com a mesma multiplicidade. Então, com a mesma multiplicidade. Então, eu escrevo f de z' Zn sobre g de z' Zn igual a h de z' Zn, ok? Fixando, então fixando para z' fixado, então fixando z', essa expressão, por causa disso, essa expressão tem uma singularidade removível em cada um desses b's. Então, h de z' coisa tem uma singularidade removível em então, isso tem uma singularidade removível em Z N igual a B I de Z' para cada I entre 1 e K. Por causa disso, porque F e G, para Z' fixado, eles têm os mesmos zeros com as mesmas multiplicidades. Então, assim eu posso supor que H de Z' é holomorfa de Zn, é holomorfa com respeito a Zn na bola pequena, nessa bola de raio Rzinho, é H de sobre Xi menos Zn de H, então isso vai ser H, mas isso é F de Z' Xi sobre G de Z' Xi de Xi.
isso é somente apenas o teorema de integral de fórmula de integral de Cauchy. Então, isso é a fórmula de integral de Cauchy para H, só que observando que em só que Z é G, mas observo que para Xi igual a R, nenhum das F, então F e G, nenhum é igual a zero para Z' menor que epsilon. Então, essa expressão também é holomorfa com respeito a Z'. A expressão também holomorfa com respeito a Z'. E para terminar, H não é igual a zero. H é igual a zero em nenhum ponto, porque todos os zeros de F são cancelados por zeros de G. Então, todos os pontos onde F seria nula, então são canceladas. Então, H não zera. Então, não tem zeros. Não tem zeros. F de Z', Zn é igual a H de Z', Zn vezes G de Z', Zn, onde isso não é igual a zero, e isso é um polinômio em Zn com coeficientes holomorfos em Z'. Mas tem mais propriedades que isso, mas eu vou deixar lá, porque já é tarde. Mas eu vou recomeçar nesse ponto na próxima aula. Eu espero que ainda consegue visualizar aqui. Mas isso, então, essa decomposição é o teorema de preparação de Weierstrass. Então, eu vou anunciar aquele teorema no começo da próxima aula. Então, forte abraços a todo mundo. Então, espero que falamos em breve. Tchau, tchau, tchau.